boa noite. Luzia Sebastião é juíza conselheira jubilada do Tribunal Constitucional, onde esteve desde a sua criação em 2008. Em 2018 foi nomeada diretora do Instituto Nacional de Estudos Judiciários. Um ano depois apresentou o seu pedido de demissão. A também professora de Direito Penal está na grande entrevista da TPA. Aos 5 anos de idade, vê o pai ser preso pela PIDE e aos 16 deixa o liceu e parte para o Congo-Brazzaville, onde se junta à luta de libertação. É na clandestinidade que se apaixona pelo ensino e também conhece o amor da sua vida. Depois da independência, ocupa alguns cargos no seu partido, mas é na universidade que ganha gosto pela lei e pelo direito penal. O amor pelo ensino volta a falar mais alto. De aluna a docente é apenas uma questão de tempo. Passam por ela várias gerações de estudantes que hoje despontam no mercado como juristas de excelência. Ao mesmo tempo, entrega-se de corpo e alma à advocacia, atividade que viria a suspender depois de ser mandatada juíza conselheira do Tribunal Constitucional. Tem ainda uma breve passagem pelo Instituto Nacional de Estudos Judiciários, INEG, de onde sai sem implementar o seu projeto que visava criar escolas regionais de formação de magistrados, lá onde houvesse um tribunal da relação. Até hoje, o motivo da demissão ainda é um mistério. Sobra-lhe ainda tempo para tirar um doutoramento em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Conhecedora do ordenamento jurídico angolano, deixa as suas impressões digitais nas mudanças que se operam no direito e bate de frente contra o poder do Ministério Público em limitar direitos fundamentais. Com frontalidade, diz de viva voz nunca ter ocupado cargos políticos a nível do partido ou do governo, dando espaço às especulações de que preza como ninguém pela independência e liberdade de pensamento. Luzia Bibiana de Almeida Sebastião tem certamente uma visão do que vai mal na justiça, assuntos como a nomeação de juízes, a alegada excessiva colagem dos juízes ao poder político, a propalada riqueza dos magistrados, as sentenças e acórdãos que causam mais problemas que soluções e ainda a formação dos magistrados e outros técnicos da justiça são temas a ser abordados pela juíza conselheira jubilada. Veneranda juíza, conselheira, professora Luzia Sebastião, muito boa noite. Obrigada por ter vindo à TPA e à grande entrevista. Boa noite, Silvia Samara. Tenho que lhe agradecer a si, que vai fazer a entrevista, e também, e sobretudo, à TPA. É um prazer da nossa parte conversar consigo esta noite. Continua a ser um mistério o seu pedido de demissão enquanto diretora do INEG? Eu não acho que seja um mistério. Eu achei que tinha cumprido a parte que me competia cumprir ali e achei que era já tempo de... Mas não terminou o seu mandato? Não terminei, não. Eu só fiquei um ano no INEG. A senhora é nomeada diretora do INEG, uma senhora também ligada à formação, com forte pendor para o direito criminal, o direito penal. É-lhe depositada demasiada confiança para que pudesse abraçar o desafio de estar à frente do INEG e um ano depois bateu com a porta. O que é que se passou? Ali não era o meu lugar. Por quê? Não era o meu lugar porque era difícil. Primeiro tinha gestão de orçamento. O diretor do INEG tem muito trabalho administrativo para fazer. Gera o orçamento do Estado. Um orçamento com pouco dinheiro, ou quase sem dinheiro. Havia que fazer gestão de orçamento, havia muitas dificuldades ali. E sobretudo, não havia ainda uma ideia clara sobre o que é que se pretende efetivamente do INEG. Então, achei que não devia continuar. Em algum momento foi posta em causa a sua isenção? Não creio que tenha havido algum momento em que a minha isenção tenha sido posta em causa. E sente que conseguiu pelo menos fazer alguma coisa daquele que era o seu objetivo durante o seu mandato? Trabalhei.
trabalhei no INES, como em todo lado por onde passo. Nesse período em que estive no INES, eu tive o grato prazer de integrar a equipa da reforma do Direito e da Justiça. Até aí, embora fosse formadora no INES, porque eu dava aulas lá, nunca me tinha passado pela cabeça que alguém iria se lembrar de mim para ser diretor do INES. Mas durante aquele ano houve uma atividade muito intensa no sentido da criação das condições para implantar a reforma da justiça, a nova organização judiciária dos tribunais, não é? E nesse período criamos uma equipa de trabalho muito boa. Era o conselheiro Rui Ferreira, né, que era o presidente do Conselho Superior da Magistratura na altura e presidente do Tribunal Supremo, o conselheiro Raul Araújo, que estava encarregado da elaboração de toda a legislação onde deveria assentar a reforma, né? Já tinham sido publicadas a lei, tanto a Lei 2, que é a lei, como é que ela se chama, é a lei da organização e funcionamento dos tribunais da jurisdição comum, e também a 2 de 2015 e também a Lei 1 de 2016, que é a Lei Orgânica do Tribunal da Relação. Portanto, estas leis já estavam e era preciso pô-las a funcionar. Ora, criou-se ali uma equipa muito interessante, porque eu fiquei com a parte da formação. Creio que estarão lembrados, a Silvia Samara, os telespectadores estarão lembrados das N viagens que o conselheiro Rui Ferreira foi fazendo exatamente para ir implantando os tribunais de comarca, que obedecem agora à nova estrutura judiciária, né? Da organização dos tribunais comuns. Portanto, se me permitir, olha, chegou-se a inaugurar 16 tribunais de comarca. Portanto, no Soio, Mbanza Congo, Lubito, Benguela, Sumbe, Ambuim, Sela, Kazengo, Cambambe, Dande, Quanhama, Tombo, Amussambe, Deslubango, Kakonda, Kaluquembe e Matala. Ficaram ainda, já estavam a andar, né? Ficaram preparados, Cabinda, Uís, Negage, Dundo, Quango, Lucapa, Saurimo, Muxico, Ambo, Bailundo, Carrala, Menongue, Cubal, Belize, e ainda as comarcas de Luanda e de Belas, né? Portanto, toda esta movimentação pressupunha, desculpe-me, ainda as relações de Luanda e Benguela, né? Benguela que ficou o edifício pronto, né? O edifício pronto, não sei se chegou até a mobilar, mas pelo menos a obra, a parte de construção civil que era necessário fazer, foi feita essa. A senhora defendia a criação de escolas anexas aos tribunais de relação para desafogar um pouco a estrutura do INES a nível de Luanda. Não conseguiu implementar esta sua ideia, mas pelo menos deixou bases criadas para que isto possa vir a acontecer. Bom, deixei uma proposta, deixei a ideia, não é? A ideia. E porquê? Porquê esta ideia? É que é preciso, eu criei uma palavra que é desluandizar o INES. E desluandizar o INES, do meu ponto de vista e aquilo que eu naquela altura pensava, é que é muito difícil, na estrutura que existe, albergar toda a gente que é necessária. E neste processo de reforma, neste processo de nova organização judiciária, é necessária muita gente, muitos juízes, muitos procuradores. Formá-los apenas e única e simplesmente em Luanda fica difícil, é muito difícil. Bom, para além de que a nova organização tem 5 regiões judiciárias.
Portanto, temos sempre a tendência de começar por Luanda, né? Luanda integra as províncias do Kwanza Norte e Bengo. Portanto, Luanda é a primeira região, se não estou enganado. É sim, Luanda é a primeira região e integra Kwanza Norte e Bengo. Depois, a segunda região é o Ige, que integra o Ige, Zaire, Malange e Cabinda. Atualmente, até já se está a discutir se não é necessário movimentar Cabinda para Luanda, porque realmente sair de Cabinda para o Ige acho que fica assim um pouco difícil. Então, há já uma ideia atual de que Cabinda deverá integrar a região Luanda, em vez de integrar a região Uíge. Eu, quando digo Uíge, é porque a sede do Tribunal da Relação é no Uíge. Sim. A sede do Tribunal da Relação da região Luanda é em Luanda. Depois, a região 3 é Benguela. E então temos Benguela, Huambo, Bié, Kwanza Sul. É isso. Benguela, Huambo, Bié e Kwanza Sul. Bom, essa está na região 3. Depois, a região 4 é Lubango, a sede. E integra Quando Cubango, Namibe, Huila. Portanto, Huila, Quando Cubango, Namibe e Cunene. E depois temos a região 5, que é Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico. Portanto, agora, a nova organização prevê essa estrutura. E o que é que pensávamos? Que o INEG, essa estrutura que temos em Luanda, funcionaria como, vamos lá dizer, o centro que dimanaria as orientações. E a cada região ficava adstrita uma escola de formação de magistrados. Portanto, de onde sairiam os formadores? Se temos lá um Tribunal da Relação, os formadores seriam os juízes do Tribunal da Relação e outros que a organização depois iria congregar. Portanto, estava com a ideia de que, inclusive, Luanda teria a sua escola de formação. E aquele edifício que ali está, que poderia ser num outro local qualquer, seria a mãe que dimanaria as instruções. Porque a ideia é fazer a formação na escola, não é? E depois dar formação continuada. Formação continuada. Porque os juízes precisam de regularmente se aperfeiçoar. Bom, e tivemos uma experiência muito interessante a quando da formação do grupo de desembargadores, né, que todo o curso foi uma parte dada a partir da escola, não é? O curso foi dado lá mesmo no INEG, na escola, mas toda a informação que sustentou o curso, a literatura, a bibliografia, etc., foi adquirida pelos formadores ou pelos auditores a partir de uma plataforma que foi criada em Coimbra pelo Centro de Estudos Sociais, que nos apoiou na formação. Então, é perfeitamente possível criar uma estrutura que depois vai apoiar cada um dos juízes lá onde eles estiverem. Naturalmente que precisam de ter um computador e precisam de ter acesso à internet. Depois é participar do programa. Portanto, isto faria parte da segunda parte da formação, que é a formação. Portanto, ele já é juiz, ele já ali está a trabalhar, né, mas precisa de se atualizar constantemente. Seria mais dinâmico este processo. Mais dinâmico. Como é que a senhora observa a cadeia de relacionamento entre o poder executivo, parlamentar e judiciário? Há ou não separação de poderes? Se há ou não separação de poderes? Bom, primeiro eu partiria da ideia portanto, estes órgãos pertencem todos ao Estado
e eles precisam de trabalhar em consonância uns com os outros, não é? Portanto, não pode o judiciário trabalhar numa direção, depois o executivo noutra e o legislativo noutra, não pode. Tem que haver alguma interação ou alguma ligação entre eles. Agora, quando temos maiorias parlamentares, às vezes é um bocado difícil, não é? Quando há maioria parlamentar, é um bocado difícil. Não há equilíbrio? Eu não diria que não há equilíbrio. A separação torna-se um pouco mais difícil, né? E no nosso contexto, há um partido que tem a maioria dos deputados no Parlamento, né? É o partido que está a governar, portanto, do meu ponto de vista, é normal que o legislativo, nessa parte, siga um pouco, pelo menos, aquilo que o executivo precisa de executar. Então não há separação de poderes? Não é que não haja separação de poderes. Então. Há separação de poderes. Agora, mas fala num legislativo atrelado ao executivo. Não é um legislativo atrelado. Não estamos a falar aqui do legislativo atrelado, porque dizer que o legislativo está atrelado significaria dizer que os deputados da bancada maioritária não pensam. E isso não seria justo, não é? Não seria justo. Como é que a senhora fundamenta este seu argumento? Fundamento dizendo que o programa do governo tem que encontrar algum suporte ou algum sustento na sua bancada, porque senão, então, para que é que valeria a pena existir? Não é? Tem que ter um sustento lá. Portanto, sempre que o Executivo traz um projeto de lei, não é? Esse projeto é trabalhado pela bancada maioritária, e é aí onde se discute e onde se chega vamos lá dizer, a consenso sobre o que se vai aprovar no Parlamento. Portanto, é o resultado das maiorias, né? Quando há maiorias, é isso. Mesmo que não esteja bem, é aprovado porque há maioria? Ou não é mesmo que não esteja bem. Então. Não é mesmo que não esteja bem, porque daquilo que eu sei e daquilo que eu vejo, não é que não esteja bem. Agora, há ali uma ideia de disciplina, isso há. Vamos olhar, por exemplo... Pode haver uma ou outra opinião discordante, não é? Mas que não pode representar a posição de toda uma maioria. Aliás, quando os projetos não estão bem, eles não chegam lá, né? Eles param antes. Vamos olhar, professora, para o caso Prajá, por exemplo. O que é que acha que estará por detrás daquilo que estamos a assistir e que é publicado na imprensa? Estamos diante de uma resposta técnica a um processo inconsistente ou não? Olha, não sei. Digo-lhe francamente, não sei. Primeiro porque não estou a acompanhar muito de perto o assunto do Prajá. Não tenho dados. Não tenho dados sobre o assunto. Mas... A mim me parece que deve haver ali uma questão, vamos lá dizer, eu vou chamar administrativa, porque o argumento que está a surgir, e é na imprensa, porque não tenho outra informação, é de que há ali problemas de assinaturas. Há problemas de assinaturas, inclusive parece que terá uma das administrações manifestado o seu desacordo, ou pelo menos terá dito que lá naquele município as assinaturas não foram recolhidas, ou coisa do género. Portanto, isto é muito en passant que eu li qualquer coisa sobre isso. Bom, há requisitos e esses requisitos às vezes são um bocado difíceis. Se a senhora estivesse no papel da juíza ou da operadora de justiça à frente deste caso, que medidas tomaria para agir e decidir? Isso aí seria difícil. Bom, para já fica difícil colocar-me na posição do juiz, né? Porque o juiz lida com um processo.
Portanto, tem que ter o processo, ler os dados do processo. Né? Eu não conheço os dados do processo, portanto, é muito difícil colocar-me na posição. Mas estamos a falar do de um juiz caso que está ligado à legalização de um partido político. Exatamente. Num caso similar, que tipo de pressão pública e política que um juiz sofre, por Desde exemplo? logo, o juiz não se deve deixar levar por pressão de tipo nenhum. O juiz deve olhar para aquilo que a lei estabelece. O que a lei estabelece é o que ele tem que aplicar. Portanto, não me parece que o juiz possa estar a seguir a direção A ou a direção B porque está a sofrer pressão. Não, acho que não. Pelo menos, durante o tempo em que eu trabalhei no Tribunal Constitucional, nunca agi a partir da pressão que vem do exterior. Não. Os dados Nunca estão no sentiu processo. também esta pressão? Não, isso pressão sente-se sempre, dependendo da natureza do assunto que se esteja a E tratar. como é que um juiz lida com esta pressão? Bom, para já tem que se colocar na sua posição de juiz, né? E, acima de tudo, ver que ele tem que ser imparcial. Esta é a primeira regra. Tem que ser imparcial. Quer se trate de A, de B ou de C. O juiz tem que ser imparcial na sua análise. Por isso mesmo é que quando ele não se sente capaz de exercer essa imparcialidade, ele deve declinar o processo. Precisamente para, por um lado, não prejudicar os interesses que estão ali em jogo e também não se prejudicar a si mesmo, né? Portanto, ele deve declinar, deve dizer, bom, eu não estou em condições de decidir. Mas no caso deste processo em que a juíza foi deputada do MPLA, acha que isto de alguma forma poderá ter influência no desfecho? Acho que não. Acho que isso não tem a ver com o facto da juíza ser deputada. Eu tive o privilégio, porque é mesmo um privilégio, de ter participado em 3 processos de eleições. Eu participei no processo de eleição de 2008, participei no processo de eleição de 2012 e participei no processo de eleição de 2017. O mecanismo que a lei eleitoral tem para as candidaturas dos partidos é um mecanismo difícil, senhor. É um mecanismo difícil. Chegar àquele detalhe das 500 assinaturas, não sei se ainda é o mesmo, se houve alguma alteração em relação a isso ou não. Conseguir aquelas 500 assinaturas é um trabalho muito sério. Muito sério que os partidos têm que fazer, porque depois há todo um sistema que faz a verificação daquilo. Portanto, tudo o que parecer não ser verdadeiro, o que parece não ser verdadeiro, aquelas máquinas que lá estão no Tribunal Constitucional detectam mesmo. Detectam mesmo. O sistema detecta. E muitas vezes as assinaturas são rejeitadas pelo próprio sistema. E em face disso, não há juiz que vá poder fazer o que quer que seja. Ele tem que aceitar que o sistema disse que destas 500 assinaturas que aqui entraram, eu observei e só valido 400. Faltam-lhe 100. O juiz não pode fazer nada. Tem que seguir o que ali está. Portanto, não creio que, pelo facto, acho que era a relatora, ter sido deputada do MPLA, que isso tenha tido alguma influência. Mas estou-lhe a ser clara que não conheço os dados do processo e seria necessário conhecê-los para poder, então... Normalmente, nestes casos, levanta-se muito a ideia da mão política e do fantasma invisível. Até que ponto é que acha que este caso, para já, e olhando para os factos que têm sido reportados até ao momento, os permanentes chumbos do Constitucional, a legalização do partido, até que ponto é que esta atuação coloca em causa a credibilidade do Tribunal Constitucional? Não tem que colocar em causa a credibilidade do tribunal. Não tem que colocar em causa a credibilidade do tribunal.
tem mão de partido. Mas isso é o que as pessoas estão a dizer. O tribunal tem 11 juízes. E nós temos seguido alguns outros casos em que até o próprio juiz presidente do tribunal emitiu declaração de voto, dizendo que eu não concordo com esta decisão. Não concordo com o sentido que este acórdão levou. Por que razão, neste caso, há de estar ali uma mão? Não creio que seja isso. Agora, repito-lhe, este processo da legalização de partidos é um processo difícil. E creio que é por aí, por onde, de facto, todos aqueles interessados em concorrer, constituir partidos, etc., é por aí que deviam ir. Rever a lei eleitoral para ver os requisitos da admissão. E aí sim é que interessa pegar. É importante pegar. A formação dos magistrados é decisiva para a reforma da justiça. Qual é a avaliação que faz do sistema de formação dos magistrados? Olha, a sua pergunta remete-me novamente para o INES. E devo dizer-lhe que ainda, não obstante o curso tenha efetivamente uma parte escolar, e depois um estágio, que é mesmo já nos tribunais, etc., ainda acho que a formação está muito teórica. Está muito teórica. E por isso, o nosso pensamento foi no sentido de a tornar mais prática. Mas para fazermos uma formação mais prática e não tão teórica, há uma condição que, do meu ponto de vista, é indispensável, que é o INES precisa de ter formadores residentes. O que é que eu quero dizer com formadores residentes? Pessoas, ou formadores, que embora tenham outras atividades, mas a atividade principal é no INES. Para formação. Quê? Exatamente. Eles moram no INES. Morar no sentido de que o seu principal ponto de trabalho é lá. Isto para quê? Para poderem ter tempo de preparar os materiais de estudo. Porque o INES vive dos materiais de estudo da universidade. O direito penal é dado com os materiais do Figueiredo Dias, Orlando Rodrigues, ou seja, assiste-se a uma espécie de repetição daquilo que já se estudou na licenciatura. É verdade, e eu não nego, que muitos dos auditores vêm com bastantes insuficiências da universidade. Vêm, sim, senhor. Mas quais são as causas destas insuficiências? O INES, já vamos às causas. O INES tem que partir do pressuposto que aquele grupo que ali está é um grupo de licenciados em Direito. Portanto, o beabá do Direito, eles já sabem. Ou é pressuposto saber. Porque senão, então, não deve lá estar. Isto fica ligado a uma outra questão, que tem a ver com os critérios de admissão ao próprio INES. Portanto, até aqui, os critérios de admissão, quais são? Bom, a pessoa é um licenciado em Direito, tem que provar isto. Depois faz um exame psicotécnico. Nunca percebi muito bem qual é a finalidade, mas creio que a finalidade do exame psicotécnico é aferir se ele tem ou não, se reúne ou não habilidades para poder ser juiz ou procurador da República, porque é isso que se forma lá no INES, ou juízes ou procuradores da República. Depois faz uma prova escrita e depois tem uma entrevista.
Ora, eu inverteria isto. Bom, eliminaria o exame psicotécnico, mas antes de eliminar o exame psicotécnico, eu estabeleceria um critério de admissão. Primeiro, não vem para a magistratura quem terminou licenciatura. Não. Por quê? Não tem preparação. Não tem preparação. E cheguei a esta conclusão muito simplesmente pelo seguinte. Portanto, ao longo de todos estes anos, eu sou professora do Direito Penal e dou aulas aos estudantes do 3º ano. Com exceção do curso da noite, que são já pessoas mais velhas, etc., eu tive, na altura que entrei no INES, o grato prazer de ter, na minha turma do 3º ano da tarde, um grupo de cerca de 20 jovens. É verdade que a turma é de 200 e tal, quase 300. Mas eu tive 20 jovens entre os 18 e os 20 anos de idade. Licenciados em Direito? Licenciados? Não. Estavam a fazer a licenciatura? A fazer a licenciatura. Sim. Ora, se ele tem 18 anos e já está no 3º ano, faltam-lhe mais 2 anos para ele terminar. Quando é que ele termina? Ele termina com 20, 21. Havia 2 que tinham 18, depois os outros já tinham 19, 20. Portanto, o máximo, aquele grupo terminaria com 21, 22, 23 anos. A licenciatura. Ir para a magistratura. Alguém, quando eu entrei no INES, me perguntou. Disse, doutora, eu queria muito que a minha filha fosse. Doutora, veja se arranja aí um lugar para a minha filha fazer o curso, que ela quer ser muito magistrada. Magistrada. Por acaso a conversa até foi por telefone. E eu comecei por perguntar, a sua filha é licenciada em Direito? Sim, ela é licenciada em Direito. Que idade a sua filha tem? Tem 23 anos. 23 anos. A sua filha trabalha? Não, ela não trabalha, ela vive aqui comigo. A sua filha é casada? Não, a minha filha... Não, doutora, não, ainda não é casada. Tem filhos? Não tem filhos. E então perguntei assim ao senhor, o senhor acha que a sua filha está em condições de resolver um assunto de regulação do exercício da autoridade paternal em que o pai e a mãe da criança estão a discutir sobre a guarda da criança por causa de saber quem fica com a casa de habitação da família? E o senhor disse, mas de facto eu não vi aí por este lado. Exatamente. A sua filha ainda não tem condição para vir. A professora fala numa formação que deve estar aliada à prática, à experiência. Exatamente. Agora deixe-me só dizer, não sai da licenciatura para vir para a magistratura, não. Para a magistratura vêm pessoas que já praticaram alguma coisa de direito. Primeiro, pessoas que saíram da advocacia. Ele sai da licenciatura e vai. Podemos dizer 5 anos na advocacia. Pronto. Exerceu a advocacia. Vai para a DNIC. Não é DNIC agora, é SIC. SIC. Por exemplo. Vai para a Procuradoria da República, lá nas esquadras, etc. Onde ele vai adquirir conhecimentos. Claro, nunca podemos pôr de parte as pessoas que estão no exercício da advocacia. Também, né, quem está na advocacia e as pessoas que ensinam na universidade. Também não podemos, mas também vamos estabelecer que leciona há X tempo. Não é? Ora, este seria o primeiro critério. Mas a senhora esteve no INES, não conseguiu implementar? Não deu tempo para isso. Não deu tempo para isso. Estas ideias ficaram lá escritas. As ideias estão lá escritas. E vendo as coisas pela forma como se está a colocar aqui, é possível aferir a qualidade do ensino do direito no nosso país? É sempre independentemente do INES. É sempre possível e, sobretudo, necessário. Independentemente do INES. O ensino tem problemas, e tem problemas sérios. Tem problemas sérios
pela mesma razão que eu referi em relação ao INES. Primeiro, a maioria dos docentes, e aqui permita-me, eu falo da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, que é aquela a que eu estou adstrita e que eu conheço melhor. Já trabalhei na Universidade Católica, já trabalhei na Lusíada, já trabalhei na Metodista, mas Agostinho Neto é aquela que eu conheço. Os docentes da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto não são residentes, não moram lá. Não moram lá. E há, aqui no nosso país, uma apetência muito grande para chamar para a política os juristas. Os juristas são atraídos para a política e então grande parte dos quadros que formamos, né, na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto não são lá residentes. São ministros, são secretários de Estado, são diretores disto, diretores daquilo e, en passant, dão aulas lá na faculdade. Pronto. Esta é já a primeira dificuldade. Primeira dificuldade. Portanto, se não tem professores residentes, como é que prepara as aulas? Eu não estou a começar ao contrário, porque a tendência é sempre dizer que os estudantes é que são fracos, os estudantes é que não prestam. Não, eu começo o contrário. Eu começo por saber, procurar saber que tempo tem o seu ministro de preparar as aulas. Seu secretário de Estado, seu diretor daqui ou diretor daquele instituto. Bom, e a resposta que me darão é: mas está bem. A universidade. Havia um professor, o professor Landro Rodrigues, que dizia: nós pagamos para trabalhar lá na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto. Não é a universidade que nos paga, não. Nós é que pagamos para poder trabalhar. Ora bem, de facto, as pessoas vão à procura de melhores condições de vida. Portanto, o ensino não é condição de vida. Não, gosto de ensinar, gosto de estar lá na universidade, preciso para o currículo de estar lá, mas dedicar-me 100% àquilo, não, porque não ganho nada lá. E eu preciso de sobreviver. E como é que se resolve este problema? Como é que se resolve? Primeiro, muito simplesmente, prestando um pouco mais de atenção e, sobretudo, sabendo que se não prestarmos atenção à escola, não vamos ter desenvolvimento. Isto tem estado a afetar a qualidade da formação dos juízes e dos magistrados no nosso país? Afeta, naturalmente que afeta, porque o sítio onde se formam os magistrados vive exatamente o mesmo problema. Os formadores do INES são docentes da universidade, que dão aulas na Agostinho Neto, dão aulas na Católica, dão aulas aqui, dão aulas ali, e também dão aulas no INES. Ou então são magistrados que têm os seus tribunais, né? Ou são magistrados judiciais ou do Ministério Público que têm as suas tarefas lá, né? E sabe que os magistrados, para a sua como é que se diz, para a sua avaliação, eles precisam ou têm que, acho que de 6 em 6 meses, apresentar um certo número de processos decididos. E para isso é preciso tempo, não é? Bom, qual é o tempo para ter, por exemplo, 100 processos, se é isso que se exige, que ele apresente 100 processos decididos, não é? O tempo que ele tem que levar para decidir esses processos e ter este número de processos para poder ter no final da avaliação uma nota de bom, porque não pode ter regular, porque se tiver regular, depois, quando chegam os concursos, ele depois não tem acesso, porque tem notas regulares. Ele tem que ter notas de bom e muito bom. Ora bem, o tempo que ele precisa de dispensar para tratar dos processos, e estar ali em dia com os processos, preparar as lições e dar lá no INES as aulas, corrigir as provas, etc. É difícil. Portanto, voltando à universidade, este é o primeiro problema. Não há docentes residentes na universidade.
como é que a gente fala de cátedra? Quando se fala de cátedra, é uma equipa, é toda uma equipa de trabalho. Né? O professor catedrático tem uma série de pessoas com quem trabalha, que são os seus adjuntos, os seus ajudantes, que também são doutores. Muitos deles professores doutores mesmo, que se encarregam de fazer o trabalho de investigação, preparar os materiais, etc, etc. Tem que ter equipa. Mas para isso você tem que morar lá. Não pode lá estar só. Hoje é dia de aula, vou lá, dou a aula e vou-me embora. Portanto, esta é a primeira dificuldade. E isto está ligado às condições de vida das pessoas, né? As condições sociais, a importância que estamos a dar a tudo isto. Depois, o segundo fator tem a ver, e de facto, com a preparação que os estudantes trazem. Que é, de facto, também muito deficiente. Né? Muito deficiente mesmo. Portanto, eles chegam ao primeiro ano, né, lá na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, primeiro, para um curso de Direito, você tem que ter um bom domínio da própria língua, né? E tem muitas insuficiências em relação à língua portuguesa, por exemplo, né? Porque o nosso estudo é feito em português, né? E é preciso algum rigor. Né? Algum rigor na maneira de escrever. Portanto, vemos as insuficiências quando lhes mandamos, por exemplo, ler um artigo do Código. Ele lê o artigo do Código, não respeita a pontuação, nada. Quer dizer, você diz logo, não, isto aqui, temos um trabalho sério para fazer aqui, porque esse estudante, como é que ele vai interpretar o texto se ele não está Mas muitas vezes este estudante chega a magistrado. Chega? Então não chega. Como é que não chega? Chega. Porque para chegar a magistrado, por isso é exatamente o que eu lhe estava a dizer. Ele chega a magistrado porque ele sai da licenciatura e vai para lá. E a senhora, enquanto professora, como é que se sente diante destes casos? Olha, com muita dificuldade. Sinto-me com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Depois, a outra questão, por exemplo, nós não temos bibliotecas. O estudante universitário tem que investigar, tem que ler. E a escola tem que ser o primeiro sítio onde ele vai encontrar a bibliografia. Não é? Quando a própria escola não tem a bibliografia suficiente e necessária para poder apoiar o estudante, não é? Torna difícil a sua própria missão. É verdade que agora temos a internet, etc., as pessoas vão à internet, etc., mas o curso do Direito, eu costumo dizer, o curso do Direito não vive da internet. O curso de Direito vive da leitura dos clássicos do Direito. Dos clássicos do Direito. E esses, os tratados, esses os estudantes têm que poder consultar, têm que poder ler. Então, não fazendo isso, eles saem com muitas insuficiências. Né? Saem com muitas insuficiências porque o curso acaba por ser a reprodução dos textos ou que o professor prepara, ou que lhes diz, olha, consultem o autor tal, da páginas tal, tal e tal. Ou então, como eu costumo fazer muitas vezes, tiro já as fotocópias que são necessárias tirar das partes que eles devem ler e deixo ficar. É uma forma de facilitar o processo? Também para facilitar, também para ajudar. Neste momento estou a preparar o meu primeiro livro de apontamentos de direito penal para o 3º ano. Já andei um bocadinho, já andei um pouco. Né? Que é para os estudantes terem o livro do professor Figueiredo Dias como consulta, livro para consultar, e os apontamentos da professora como o material de base, de apoio. Portanto, porque ele olha para ali e depois diz, bom, a professora agora está aqui a mandar-me para eu consultar Figueiredo Dias, então vou consultar Figueiredo Dias. Mas este material que eu estou a preparar é já de acordo com a nossa Constituição, com as nossas leis, etc. Mas este também é um outro problema, professora, porque
olhando para os exemplos que temos dos outros países, os professores acabam por, e quando chegam ao nível de professor doutor, têm muitas obras publicadas, muita bibliografia que é disponibilizada para os próprios estudantes, e entre nós não é comum esta realidade. Isto acaba também por afetar um pouco no trabalho e nos Silvia estudos. Samara, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Não concordo muito consigo. Porque, pelo menos, estou a falar-lhe Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, estamos a ter muita produção literária já. Já temos. Os nossos colegas mais jovens são, de facto, mais jovens do que eu, naturalmente. Muitos deles foram estudantes e eu fui professora deles. Já estão a produzir. Corresponde à expectativa? Já estão a começar, sim, já começa a haver muita informação e já começa a haver mais possibilidade de ter acesso à bibliografia, já começa a haver. Coisas mesmo nossas, assentes na realidade angolana, já começa a haver. Já é possível isto? Já começa a haver. Não podemos, não estamos como aí há 5 anos, não. Já se conseguiu inverter este cenário, em que a bibliografia era... Não é propriamente, ainda não conseguimos inverter, não. Sim. Porque as bases ainda são os livros dos autores estrangeiros, sobretudo dos autores portugueses, né? Sim. Sobretudo dos autores portugueses. E sobretudo dos autores portugueses, porque a nossa estrutura legal é uma estrutura legal portuguesa, né? Do sistema romano-germânico. Enfim, é verdade, aqui eu gostaria de tecer aqui uma consideração que acho que é oportuna. Alguns colegas costumam criticar dizendo que se fazem cópias dos códigos, cópias das leis. Não se faz cópias de códigos nem cópias das leis. Nós pertencemos a um sistema e, de facto, se estamos a fazer uma lei para nós, acho que é de bom tom, pelo menos essa expressão devemos usar, e ver o que é que os outros já fizeram, não é? Porque ninguém está aqui a inventar nada do zero, nem do início, não. Vamos lá ver o que é que os outros já fizeram, não é? Até podemos começar pelo nosso círculo pequenino, os países de língua portuguesa, não é? Vamos ver o que é que o moçambicano já fez, o que é que São Tomense já fez, o que é que o guineense já fez, o que é que os cabo-verdianos já fizeram, não é? Vamos ver. Depois alargamos um bocadinho mais, então vamos ver o que é que os brasileiros fizeram, o que é que os portugueses fizeram, etc. E depois daí, então, saímos para o mundo, não é? Saímos para o mundo. Mas, se nós repararmos e prestarmos atenção, vamos verificar que, bom, dentro do sistema romano-germânico, os portugueses puxam do alemão, não é? Vão ao alemão e veem como é que o alemão fez. Então ele faz também. Vai ao italiano, como é que o italiano fez, então ele faz. Portanto, é nessa direção e nesse sentido, né? Professora, vamos fazer um intervalo na nossa conversa. Na segunda parte, gostaria que nos ajudasse a compreender um pouco o combate à corrupção e também olharmos para a reforma da justiça. Assim, telespectadores, fazemos uma pequena pausa. Até já. Renovamos os votos de uma ótima noite de terça-feira. Estamos na grande entrevista da TPA. A convidada desta noite é Luzia Sebastião, juíza conselheira jubilada do Tribunal Constitucional. Veneranda juíza, vamos olhar agora para o combate à corrupção. É uma iniciativa política do Executivo, cujo palco é o Judiciário. Como é que observa este combate? Olha, o palco não é o Judiciário. Porque o judiciário, a função do judiciário não é combater nada. Sim. Portanto, mas é ali onde tudo acontece. Os processos são remetidos. Não tem que combater a corrupção. Não é tarefa dos tribunais combater a corrupção. O combate à corrupção é algo que se faz do ponto de vista político. Qual é o papel dos tribunais? Faz-se atacando as causas da situação. E as causas da situação são sistémicas,
Portanto, a nossa organização administrativa, etc., as condições sociais em que as pessoas vivem, é aí onde é que é preciso atacar. E é por aí que tem que se fazer o combate. Os tribunais apenas têm que aplicar a lei. Porque as políticas estão traçadas nas leis. Sim. E quando se diz que alguém a quem é entregue património do Estado para gerir, deve geri-lo de determinada maneira. Se assim não fizer, a sanção é A ou B ou C. Mas, professora, quando me refiro a palco, é exatamente na perspectiva de que é o tribunal que depois vai averiguar e julgar os processos. Sim. É neste sentido? Sim. E é mesmo só nesse sentido. Sim. O tribunal vai aferir se efetivamente aquelas condutas correspondem ao previsto na lei. E vai aplicar a lei. Essa é a tarefa do tribunal. É isto que está a acontecer de facto? Acredito que sim. Né? Acredito que os tribunais estejam a julgar processos relacionados, pelo menos, é o que nós ouvimos pela imprensa, processos relacionados com situações de má gestão de bens públicos. Que balanço é que já se pode fazer a esta altura, deste combate à corrupção? Balanço. O que é que quer dizer com balanço? Olhando para os processos que já foram tornados públicos, olhando para as várias informações que nos chegam, também por intermédio da imprensa, como é que, enquanto juiz, avalia o desempenho dos tribunais? Bom, os tribunais têm estado a fazer o seu trabalho. Só que, de facto, às vezes, é melhor uma boa negociação do que uma má demanda. Porque os tribunais demoram. Portanto, os procedimentos judiciários são lentos por si mesmos. Então, ainda não temos muitas respostas. Consegue-me dizer qual dos processos que têm essa denominação corrupção já chegou ao seu tempo? Ainda não. Porque tem que cumprir as fases, tem que respeitar os momentos. Né? Se calhar, uma via negocial talvez valesse mais do que propriamente um processo judicial. A senhora defende uma justiça negociada, até mesmo para crimes económicos? Sobretudo para crimes económicos. Sobretudo para crimes económicos. Do meu ponto de vista, acho que quando fala em crimes económicos, vamos lá situar-nos. Né? Vamos situar-nos. Estamos a falar de crimes económicos que envolvem volumes consideráveis de dinheiro. Né? Não estamos a falar de pequenas quantias, não. Estamos a falar... Ora, é isso que se diz, né? Que se chama crime do colarinho branco, não é? É esse que interessa. É por aí. Sim. Não é vamos lá dizer, o ACO foi a um supermercado e furtou lá umas caixas, não sei de quê. Não. Estamos a falar de colarinho branco. Portanto, aquelas pessoas que, na sua atividade, né, são vistas como pessoas que cumprem as leis, entre aspas, que são bem comportadas, não é? Mas que, na verdade, não são. Esses é que são os criminosos do colarinho branco. Portanto, a gente olha para eles e essa figura surge porque, na altura em que ela surge, os indivíduos lá na Europa andavam com um colarinho branco, né? Uma gravata preta, um laço e um colarinho de camisa branca. Né? Portanto, sempre muito bem posto, acima de qualquer suspeita, que é a expressão que geralmente se utiliza, né? Mas que, na verdade, a questão começa sobretudo a partir da fuga aos impostos. Né? A fuga aos impostos. Entende-se que
para esse tipo de pessoa, mais do que a prisão, é pôr a mão no bolso dele. Retirar o dinheiro que ele adquiriu. É um caminho mais eficaz do que propriamente levá-lo para a cadeia ou para a prisão. Às vezes é possível negociar, sim. Às vezes é possível negociar. No caso concreto do nosso país, nós temos um processo de desenvolvimento económico que está a ter muita dificuldade para arrancar, né? Está a ter muita dificuldade. Que tal se... Acho que o Estado sabe quem são as pessoas que têm o dinheiro. Acho que sim. Porque é daí que tem que partir. Não está, acho que não está numa fase de procura do arguido. Não. O Estado sabe quem são as pessoas e que negócios desenvolveram. Então, parece-me que a ideia seria, por exemplo, é um mero exemplo que estou a dar, seria apresentar a essas pessoas uma lista, vamos lá dizer, de projetos de desenvolvimento e incumbi-los de cumprir isso. Criando postos de trabalho e desenvolvendo uma atividade. E por aí irem devolvendo ao Estado aquilo que se considera que indevidamente foi retirado. Bom, fazer isso de uma forma voluntária, é necessário que o Estado esteja suficientemente organizado para ter os dados, não é? Então, tem que saber. Não pode ir às cegas para um processo desses. Tem que saber. Mas também é uma situação que pode ser negociada abrindo mesmo um processo. Na fase da instrução, pode-se chegar a essa negociação, a essa conclusão. É possível. Onde é que entra aí a lei de repatriamento de capitais? Conheço mal a lei do repatriamento de capitais. Conheço mal. E do que tenho ouvido falar é que parece que ela deu pouco tempo para se fazer esse repatriamento. Porque grande parte dos valores que saíram do país, né, estavam alguns investidos. Aqueles que foram investidos em imobiliário, é evidente que não voltam, né? Os imóveis estão lá e estão lá. Mas aqueles que estivessem em bancos, acho que compreende que os bancos têm regras, né? A gente deixa lá o dinheiro e não pode chegar no dia seguinte e dizer, olha, já não quero mais, der todo o meu dinheiro, né? Não é? Portanto, havia prazos eventualmente para cumprir, né? E que as pessoas não podiam movimentar esses valores sem que os tais prazos se cumprissem. Vamos olhar para exemplos concretos de arrestos de patrimónios de figuras politicamente expostas no tempo da governação do presidente José Eduardo dos Santos. Falo de Isabel dos Santos, do general Leopoldino de Nascimento, de Manuel Rabelache, só para citar alguns. Qual é a avaliação que faz? Foram decisões justas do judiciário? Decisões justas de arrestar os bens? Não conheço os processos, por isso é que eu lhe digo, eles têm os dados. Mas as informações são públicas, professor? Não, são públicas. É diferente ter um processo. Por aquilo que é possível ver, por aquilo que é veiculado pela imprensa. Para mim, eu tenho que sem entrarmos para o mérito da questão. Aquilo que é veiculado pela imprensa, que imprensa? A TPA, por exemplo? A TPA. E o que é que a TPA Foram diz? noticiados os arrestos ainda a semana passada de 3 imóveis.
pertencentes ao general Leopoldino do Nascimento. O tribunal decidiu assim. Qual é a sua avaliação? Chegou a essa conclusão, deve ter os dados para chegar até aí, né? Por isso é que decidiu. Mas a senhora não acompanha os casos mediáticos? Não. 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 Não, porque com este meu defeito de ser juiz, eu fico sempre com um pé atrás, com aquilo que se diz. Precisa sempre de estar dentro dos processos para emitir opiniões. Sim. O pior que um juiz pode fazer é emitir opinião sem conhecer os dados do problema. Mas enquanto cidadã, acompanha o desenrolar de alguns processos ou não? Tenho ouvido. Não presto muita atenção. Porque, para mim, é difícil andar atrás do disse que disse. Não sei quem disse, não sei quem disse, não sei quem disse. As pessoas dizem muitas coisas. As pessoas dizem muitas coisas. Bom, o Ministério Público tem estado a desempenhar esse papel. Bom, faça o seu papel. E depois vamos ver, né, em termos de conclusões, aonde é que havemos de chegar. Como é que viu, por exemplo... o arresto é apenas uma medida preventiva. Sim. Né, porque pode-se chegar à conclusão que, afinal, aquele bem não foi nada adquirido com dinheiros desviados do Estado. Sim. Pode. Se chega a essa conclusão, o que é que se tem que fazer? Devolver o bem. Mas o arresto é uma medida preventiva. E, por vezes, se calhar, é o meio que o Ministério Público encontrou para, vamos dizer, levar a essa eventual negociação que deve ser feita. Porque que eu saiba, não tenho dados, em relação, por exemplo, ao senhor Leopoldino, não há nenhum processo. Não. Mas o que é que a lei diz? E ajude-nos a compreender melhor. Em relação à recuperação de ativos, esta perda alargada de bens não deve suceder a um processo judicial, sim ou não? Você está a falar de perda. Se você está a falar de perda, quer dizer que já é uma sanção. A perda já é uma sanção. E está a sancionar-se. Qual é a natureza dessa sanção? Quando você me fala de arresto preventivo, eu percebo. Sim. É uma medida cautelar. Ok. É preciso... Precisa de ser tomada naquela altura. Naquele momento, sim, naquela altura. Antes que o património desapareça. É uma medida cautelar. Diz, não, antes que isso desapareça, não, vamos tomar... Então, encontramos um fiel depositário, não, você fica a tomar conta disto. E decorre a investigação. Exatamente, decorre a investigação, vamos ver. Que é como lhe dizia há pouco. Pode-se chegar à conclusão que, afinal, os dados que eu tenho, enquanto Ministério Público, a informação que eu tenho, não é propriamente. Portanto, este bem não foi adquirido com dinheiros do Estado, indevidamente retirados do Estado. Então, eu tenho que devolver. Mas havia só ali uma medida cautelar, uma prevenção. Agora, se você me está a falar em perda é uma sanção. Porque só a perda quando isto ocorre contra a vontade do interessado. Né? Se é perda, então já há aí uma sanção. Temos que ver. Com que fundamento? Perda alargada. Perda alargada, o que quer dizer? Que vamos indiscriminadamente, eu sei que tem as casas A, B, C, D e E. Indiscriminadamente eu chego e tomo as casas todas, é isso que significa perda alargada? Não vou aferir, né, como adquiriu cada uma delas, para então depois determinar se efetivamente, sim senhor, esta foi adquirida com dinheiro do Estado, esta só teve parte de dinheiro do Estado, esta não teve nenhum dinheiro do Estado. Portanto, por isso é que eu lhe digo, quer dizer, seguir a imprensa, pronto, é bom, vocês precisam de fazer o vosso trabalho e a generalidade das pessoas precisa de ser informada. Mas eu, com a informação que eu tenho, custa-me de facto seguir só assim a imprensa.
precisa ter sempre Preciso. mais dados para avaliar. Então vamos colocar em cima da mesa um outro caso também considerado mediático, caso dos 500 milhões. E aqui estamos a falar novamente de um caso que se enquadra dentro do combate à corrupção, em que são figuras Zeno dos Santos e Walter Filipe. Já foi afirmado em tribunal pelo atual governador do BNA e o antigo ministro das Finanças que a operação foi ilegal. Como é que podemos prever o desfecho deste caso? Olha, do ponto de vista do direito criminal, porque aqui temos dois pontos de vista. Sim. Ou é o direito criminal ou é o político. Qual é o que a senhora prefere? Eu prefiro começar pelo direito criminal. Do ponto de vista do direito criminal, para mim, este assunto estaria já resolvido, porque os valores foram devolvidos. Não é? E as políticas criminais atuais defendem exatamente isso. Sempre que é reparado o dano, e no caso concreto, os valores que estavam em causa, tanto o valor do contrato, creio que eu não sei muito bem como é que se chama a empresa, uma empresa que celebrou o contrato e não sei o quê. Tanto o valor do contrato como os próprios 500 milhões já foram devolvidos ao Estado, que eu saiba. Se já foram devolvidos, o dano está reparado, né? O dinheiro voltou. Estas pessoas estiveram detidas mesmo em prisão preventiva, depois passaram, creio que para uma situação de prisão domiciliar, se não estou enganada, e agora estão praticamente soltos a aguardar, né, a participar no julgamento. Julgamento, sim. Este processo já se arrasta, acho que vai completar 3 anos agora em setembro. A condenação à prisão destes indivíduos tem que produzir algum efeito. Ora bem, a prisão tem finalidades, e uma das finalidades é precisamente levar a que a pessoa que é condenada e presa, durante aquele tempo que estiver na cadeia, reflita sobre aquilo que fez. Reflita para quê? Para não voltar a praticar o mesmo facto ou outro qualquer facto que prejudica a sociedade. Isso são as finalidades. Do ponto de vista de prevenção geral, que é dirigida a todos os cidadãos, todos nós, desde que este processo começou, estamos a olhar e a dizer, não, eu não vou querer nunca estar nessa situação. Não, eu não vou querer nada estar nisto. Portanto, eu sou gestor público, ter aqui tudo muito direitinho e não deixar que a minha vida fique estragada como está a destes indivíduos. Do ponto de vista da prevenção especial, que este é do próprio delinquente, né? Você acha, Silvia Samara, que nestes 3 anos que este processo decorre, aqueles jovens não refletiram sobre isso? Estão dispostos a colocarem-se de novo numa situação dessa? E então a minha pergunta é, vão para a prisão para fazer o quê? Portanto, aquilo que se pretenderia obter com a prisão, já se conseguiu. O dinheiro voltou. Eles têm a vida total e completamente desorganizada. O tribunal, né, que é ele que vai decidir, de maneira nenhuma podemos influenciar, o tribunal sabe o que é que vai fazer, não é? Portanto, do ponto de vista de política criminal, já está cumprida a finalidade do processo. Agora, do ponto de vista político, isso é outro assunto. Mas como eu não sou da política, eu fico por aqui. A política para os políticos. Exatamente. O ex-presidente terá enviado uma carta ao tribunal onde reconheceu ter autorizado esta operação. Até que ponto é que isto iliba Zeno dos Santos e Walter Filipe? Ora bem,
Isto não tem a ver com Zeno dos Santos. Isto tem a ver com Walter Filipe. Sim. Porque o Zeno dos Santos, neste processo, não era inferior hierárquico do presidente José Eduardo. Quem era o inferior hierárquico do presidente José Eduardo é o Walter Filipe. E se o Walter Filipe é inferior hierárquico, nós, no direito criminal, costumamos dizer que há aqui, pelo menos do nosso ponto de vista, há aqui uma causa de justificação do facto. Ele cumpriu uma ordem de um superior hierárquico. Se ele cumpre uma ordem de um superior hierárquico, naturalmente que a sua conduta fica justificada. E se a sua conduta fica justificada, depois entramos aqui no processo criminal. Se isso beneficia ao Walter, naturalmente que vai beneficiar os demais, porque eles são co-arguídos do mesmo processo. Portanto, é só nesse sentido, né? Ali, uma ação do superior hierárquico a dizer, não, fui eu que dei esta autorização. Bom, mas depois há outros dados, né, do processo, não sei. E até que ponto é que esta assunção do ex-presidente o imputa responsabilidades neste processo, o criminaliza neste processo? Olha, e a partir daí, qual deve ser a ação dos operadores da justiça? Olha, eu não acho que haja irresponsabilidade do antigo presidente. O antigo presidente não tem responsabilidade aqui nisto. Estamos a falar da carta, em que reconhece a autorização para a operação. Ele era o gestor do Orçamento Geral do Estado. Ele era o gestor, não? Então, se ele era o gestor, ele estava no exercício da gestão, ele deu aquela autorização e está a vir dizer, eu dei esta autorização. Agora, podemos pôr uma série de perguntas à volta disto, né? Deu bem, deu mal? Não, ele vai dizer que, naquele contexto, eu achei que deveria dar. E ele deu. Muito bem. Vamos olhar para Manuel Vicente. Há uma pressão à volta da figura de Manuel Vicente. Digo pressão olhando para... e a senhora já disse que não seguia muito por aí, mas o que é facto é que a imprensa faz o seu papel, mas ao mesmo tempo vemos Manuel Vicente na Assembleia Nacional enquanto deputado. E o questionamento é, até que ponto o trabalho que está a ser feito pela Justiça, pelos nossos tribunais, não é posto em causa, tendo em conta a pressão que existe à volta da figura de Manuel Vicente, que acaba por ser citado em alguns destes casos ligados à corrupção? Bom, primeiro é preciso saber se há algum processo contra o Manuel Vicente. Se há algum processo contra o engenheiro Manuel Vicente, bom, então este processo deve estar muito no início. Porque ele está a fazer a vida dele normal, está a continuar, exatamente, vai ao Parlamento, ali está. Portanto, não foi feito nenhum pedido para retirar imunidade, nada disso se fez, o que significa que não há, pelo menos em fase que necessite vamos lá dizer, de limitar os direitos do engenheiro Manuel Vicente, não há nada. Portanto, a justiça, por isso é que eu lhe disse, inicialmente que os órgãos judiciais não fazem, quer dizer, não é para combater, não. Eles têm um papel e o seu papel deve ser cumprido. Portanto, se não há dados junto dos órgãos judiciais que façam pressupor a necessidade de limitar a vida, entre aspas, do engenheiro Manuel Vicente, não se faz nada, ele continua a vida dele normalmente e pelos vistos ele tem. Neste combate à corrupção, a única figura de relevo detida, pelo menos a informação que temos até ao momento, é Manuel Augusto, à altura dos factos, Ministro dos Transportes de José Eduardo dos Santos. A questão que se coloca, Augusto Tomás, a questão que se coloca é, professora, porquê só ele? Acha que é um questionamento justo que a sociedade faz? Bom, correu um processo contra ele, né? Há um processo. Ele foi julgado e foi condenado em primeira instância. Né?
ele interpôs um recurso para o Tribunal Constitucional alegando violação de direitos fundamentais e o Tribunal Constitucional não deu provimento ao recurso que ele interpôs. Portanto, o processo está a correr normalmente, né? O processo é o único que está... infelizmente é o único que está aí. Os outros processos devem estar a andar, né? Estão nas fases em que estão e devem estar a andar. Mas o dele andou mais depressa, né? Também porque terá sido instaurado mais cedo, enfim. Como é que a senhora, qual é o sentido que dá, e aqui vou recorrer às minhas anotações, por causa da questão dos artigos, qual é o sentido que a senhora dá à norma constitucional do artigo 186, a linha F, que diz que, entre outras tarefas, deve o Ministério Público dirigir a fase preparatória dos processos penais sem prejuízo da fiscalização das garantias fundamentais dos cidadãos. Pode também recorrer aos seus naturalmente documentos. Não, sim, por sim. Isso trouxe aqui, porque está à às vontade. vezes é competência do Ministério Público. Bom, o que é que temos aqui no artigo 186? Temos a figura do juiz de garantias. Sim. O juiz de garantias, meio envergonhado aqui, a morar na casa do Ministério Público, não é? O juiz de garantias aqui, sem prejuízo da fiscalização das garantias fundamentais dos cidadãos por magistrado judicial. Sim. Pronto, isto é um magistrado judicial, portanto é um juiz que tem que fiscalizar o controle, tem que fazer o controlo do respeito pelas garantias fundamentais das pessoas. Então temos aqui, infelizmente, o juiz de garantias aqui meio titubeante. Mas este assunto já andou um bocado. Não como nós gostaríamos que tivesse andado, mas já andou. Já andou. Porque daqui o juiz das garantias ou de garantias já aparece agora no Código do Processo Penal, com as suas funções específicas bem determinadas. Eu trouxe aqui algumas folhinhas aqui do texto. Por que é importante o juiz de garantias? O juiz de garantias é importante porque nós estamos num Estado, estamos a construir, né, um Estado de direito democrático. Um Estado de direito democrático. No Estado de direito democrático, os direitos, as garantias, as liberdades das pessoas são muito importantes. Muito importantes. Aliás, se reparar, o artigo 1º da Constituição diz que, muito claramente, que a República de Angola é um Estado. Onde é que isto está? Está aqui. Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana. Portanto, quando fazemos ressaltar essa ideia de dignidade da pessoa humana, estamos a remeter para os direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias. Portanto, o Estado de Direito Democrático é um Estado que valoriza a pessoa humana e valoriza muito a pessoa humana e valoriza procurando protegê-la o máximo das ofensas que ele próprio, o Estado, pode causar nas pessoas. Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente. Não. E é aí onde entra este assunto do juiz de garantias. Isto é uma questão que se coloca fundamentalmente nos casos criminais, né? Essencialmente nos casos criminais. Porque é nos casos criminais que as liberdades, fundamentalmente o direito à liberdade, corre o risco de ser ofendido. Felizmente, hoje no nosso país estamos muito felizes, embora hajam vozes discordantes. Já não temos pena de morte, e espero que não voltemos a ela, né? Não temos pena de morte, portanto,
não há o perigo de o Estado vir ofender a vida das pessoas. E eu, quando digo ofender a vida das pessoas, estou a dizer proferir decisões, tribunais proferirem decisões que sejam para executar pessoas, para matar pessoas. Não. Nós já não temos isto e há muito tempo que não temos. Mas temos o nosso direito fundamental mais importante agora, mais saliente agora, para além da vida evidente, não é? Mas é a liberdade. Porque o Estado pode, efetivamente, restringir a nossa liberdade, limitar a nossa liberdade. Ora, e é aí onde o juiz de garantias se mostra indispensável. Não para os casos em que os agentes de crimes são encontrados em flagrante delito, né? Aquilo que na linguagem comum se diz com a boca na botija a cometer o crime. Não aí, porque aí qualquer autoridade judicial ou judiciária deve e qualquer cidadão pode prender. Se a Sílvia Samara agora sair aqui da televisão, que é escuro, o exemplo não está muito bom, mas veja a ideia, está aqui a sair e apercebe-se que alguém está a furtar uma viatura. Olha para o lado, não vê polícia nenhuma. Mas a Sílvia Samara até tem boa preparação física, etc. Então vai e pode prender essa pessoa. Pode fazer isso. O que tem que fazer a seguir é entregá-la às autoridades. Exatamente. Tem que entregá-la. Mas pode. Isso em flagrante delito. O problema do juiz de garantias não se coloca em relação à questão do flagrante delito. Qual é o problema? O problema coloca-se fora do flagrante delito. Naquelas situações em que o dono daquela viatura depois vai aperceber-se que a sua viatura desapareceu e alguém lhe vai dizer: eu acho que foi o fulano, porque eu vi-lhe a rondar a sua viatura. E aí é que a questão se coloca. O dono da viatura faz queixa à polícia, né? Dizendo que a minha viatura desapareceu, e a polícia geralmente pergunta: mas você acha que tem algum suspeito? Eu acho que foi fulano. Mas como é que você acha? Ah, porque Cicrano é que me disse. Bom, então já temos aí uma pessoa que está suspeita de ter praticado uma infração. Bom, a polícia vai buscá-la para que ele venha prestar declarações. Qual é a primeira reação dessa pessoa, Silvia? O que é que ela vai dizer? Consegue me responder? Não. Naturalmente que ela vai dizer: não fui eu, não é? Não fui eu. Mas a polícia e o Ministério Público vão dizer: ah, não, foi você. E ele vai insistir em dizer: não, não fui eu. E a polícia e o Ministério Público vão dizer: não, foi você. Então não é preciso aqui uma entidade terceira para determinar se aquela pessoa deve ser detida ou não. É essa a questão do juiz de garantias. Por quê? Porque está em causa um direito fundamental da pessoa, que é a liberdade. A liberdade, sim. Não é? Que à primeira vista pode não parecer uma coisa muito importante, mas é. Mas é. A restrição da nossa liberdade é das piores coisas que nos pode acontecer. Mas sente que o sentido desta lei tem sido aplicado? Ou não? Eu vou dizer-lhe o seguinte. Há pouco eu dizia-lhe que o juiz de garantias está ali, portanto, estava ali escondido. Bom, mas o Código do Processo Penal agora já traz aqui. O Código do Processo Penal já traz o juiz das garantias. Bom, isto ainda é o rascunho que saiu da Assembleia, né? Eles estão, acho que estão ainda a fazer alguma coisa, mas não me parece que vá haver assim grandes alterações. O que é que se pretende no fundo? É que exista realmente um juiz de garantias que esteja ali para impedir que os direitos
dos cidadãos detidos sejam desrespeitados, entre aspas, não é? Ali a cautelar os direitos fundamentais. Ora bem, até agora, quem ordena as prisões, as detenções, é o Ministério Público. Ora, o Ministério Público é uma entidade, né, que se organiza ou que se estrutura de uma forma hierárquica, não é? E organizando-se ou estruturando-se de forma hierárquica, ele recebe instruções e ordens do seu superior hierárquico, não obstante a imparcialidade com que ele possa tratar o assunto, porque o Ministério Público pode chegar à conclusão de que, não, na verdade, não foi ele que cometeu e mandá-lo em paz. É liberdade. Isso aí não há problema nenhum. Mas é a própria natureza do Ministério Público. Por isso é que é necessário um juiz que é uma entidade imparcial e que fica ali para decidir sobre se aquele arguido deve ou não deve ser preso naquele caso concreto. Portanto, se aquela liberdade daquela pessoa, naquele momento, deve ou não deve já ser restringida. Vou dar-lhe só um exemplo do quanto a liberdade é importante. Todos nós já fomos pequeninos e a Silvia também. Lembra-se de alguma vez sua mãe, seu pai, ou alguns dos irmãos mais velhos, ou uma tia, lhe ter dito assim: fizeste não sei o quê, agora não vais brincar. E a Silvia está a ver os outros todos ali a saltarem, a jogarem a bola, a brincarem, a correrem, etc. E você sentada ali na porta a ver. E todas as tentativas, né, de andar mais... Volta lá para trás. Já te disse, tu não vais brincar. Como é que se fica? E isso passa-se na nossa casa. Agora, imagina o que é restringirem a liberdade, sobretudo naquelas situações em que você tem elementos para dizer, não fui eu. Portanto, é preciso efetivamente esta entidade neutra para resolver esta questão. Bom. Sim. O Presidente criou uma comissão para a reforma. O que é que espera desse processo? Bom, este processo já estava em andamento. Essa comissão só está a dar continuidade a todo um trabalho que já estava a ser iniciado. Portanto, está a dar e que desacelerou um bocadinho, não é? Esteve bastante acelerada quando o conselheiro Rui Ferreira era o presidente do Conselho da Magistratura, e com a saída do presidente do Conselho da Magistratura, do conselheiro Rui Ferreira, a coisa acalmou um bocadinho. O que é que lhe parece? Isso poderá levar a uma revisão da Constituição ou a uma nova Constituição? Revisão da Constituição ou nova Constituição por causa da reforma da Justiça? O que é que acha? Não me parece. Não lhe parece? Não, até porque não se altera a Constituição em véspera de eleições, não é? Em véspera de eleições ninguém altera a Constituição. Esta reforma é mesmo só do Judiciário, é voltar a pôr nos carris, ou melhor, puxar a máquina que já estava a andar. Quais são as grandes alterações que a professora espera? Olha, sobretudo, a grande alteração é a criação dos tribunais da relação, que é uma segunda instância, a instância intermédia. Portanto, teremos o Tribunal de Comarca, o Tribunal da Relação e o Tribunal Supremo. Agora, por exemplo, neste momento, o que é que temos em termos de sistema, em termos de estrutura? Temos que uma questão que aconteça, por exemplo, no CUNEN, o recurso tem que vir aqui para Luanda. O recurso de um assunto que esteja a ser tratado no CUNEN tem que vir para Luanda, porque a sede do Tribunal Supremo é aqui e é aqui onde o assunto tem que ser decidido. Então, o que é que temos neste momento? Com a falta desse tribunal intermédio, que é a relação, que pode já apreciar, portanto, estes tais recursos, num primeiro momento, né? Os conselheiros do Tribunal Supremo
chegam a ter 100, 100 e tal processos para relatar. É muito. É muito. Chegam a ter 100, 100 e tal, quer dizer, não pode ser. Por isso é que, às vezes, vemos que os assuntos levam anos e anos para serem decididos. E quando vem a decisão, a pessoa até já resolveu o problema que o levou ao tribunal. Portanto, há aqui um problema de eficácia das decisões. Há um problema de eficácia das decisões. As decisões têm que ser céleres para poderem ser eficazes, para poderem... Sendo que a justiça leva tempo a ser aplicada. Exatamente. Ela leva tempo porque ela tem mesmo que cumprir determinadas etapas, determinadas fases, etc. Mas ela tem que conseguir estar o mais perto do cidadão possível. Uma pessoa põe um assunto no CUNEM, o assunto tem que vir até Luanda para tratar. E quando chega em Luanda, a mesa do juiz já tem este volume de processo. Portanto, aquilo é por ordem de entrada e pela natureza urgente ou não urgente dos assuntos a tratar. Lembro-me de um assunto de uma senhora que teve uma interdição de saída e ela veio dizer que era injusta aquela interdição de saída, etc. Levou 2 anos. Quando o tribunal veio dizer que não, sim senhor, que ela podia sair, ela já não precisava de sair. Ela precisava que se decidisse naquele momento que ela podia sair. 2 anos depois, não, já não preciso. Como é que se pode, professora, conciliar, e sei que isto foi diálogo da sua tese com o professor Carlos Feijó, como é que se pode conciliar o direito penal do Estado com o direito constitucionário tradicional? Como é que eles podem coabitar, olhando para aquilo que está a dizer? Eles não só podem, como devem coabitar. Por quê? Porque o direito é a vida das pessoas, né? A regulação da vida das pessoas. Né? E esta questão do direito consuetudinário, no nosso caso, é uma questão muito importante. Ela é candente e precisa de ser tomada a peito, vamos lá dizer. Né? Ela precisa ser tomada a peito. É possível conciliar, sim, e isto foi o que eu defendi, efetivamente, na minha tese, relativamente ao direito criminal. Defendi, porque as nossas populações, a expressão que costumamos usar, a nossa gente, é isso mesmo pelos costumes. Embora à primeira vista não pareça, mas é verdade. Repare no seguinte. Há uma situação ou um problema. Não vão imediatamente ao tribunal, não. Primeiro a família senta-se, não é? A família senta-se. Se conseguir resolver o assunto, está resolvido, não precisa de ir ao tribunal. Eu passei pelo tribunal tradicional de Mbanza-Congo. E o que me foi explicado lá no tribunal de Mbanza-Congo é que eles até costumam resolver algumas questões, até de homicídios. Até de homicídios. E qual foi a explicação que me deram? E para mim pareceu absolutamente racional. É que, quer o acusado, quer a vítima, pertencem a famílias. Eles não vivem assim soltos. Eles pertencem à comunidade. Cada um deles tem uma família. Então, se há um problema, o primeiro passo a dar é chamar as famílias. Para, primeiro, saber, e isso é o que o tribunal faz, é o procedimento que o tribunal segue. Chama as famílias, né, para saber, primeiro, das famílias se têm conhecimento do facto. Né, porque, às vezes, até pode não ter conhecimento. Bom, e a família diz, sim, senhor, temos conhecimento dos factos. E pergunta às famílias, como é que vocês querem resolver isto? Em regra, a resolução é pagando uma indemnização. Porquê? Os tribunais tradicionais não têm cadeias. Não prendem as pessoas nas cadeias, não.
Então, eles resolvem conversando e encontrando soluções equivalentes. Ou seja, a família da vítima, da pessoa que morreu, né, chega a acordo com a família da pessoa que matou, dizendo, pela morte do nosso parente, é X. Isto foi o que aconteceu no Quando Cubango, naquele célebre processo Kamutu-Kulenu. O rei tomou conhecimento dos factos, chamou os sobas, que estavam a ser acusados de terem praticado o tal Kamutu-Kulenu, chamou, disse qual era a acusação que recaía sobre cada um deles, julgou o assunto e condenou-os. Condenou-os como? A pagarem não sei quantas cabras, não sei quantas galinhas, não sei quantos não sei quê, não sei quantos... E era isso que aqueles sobas tinham que fazer. Mas também era importante que eles tivessem descumprido, é a expressão que se usa, descumprido o feitiço. E o que é o descumprir o feitiço? Descumprir o feitiço é, para já, mostrar o feitiço, porque o feitiço não é uma abstração, é um conjunto de objetos que são colocados num determinado sítio, numa panela de barro, num saco, num cesto. Tem dentes de javali, depois sangue de veado e uma fita preta, não sei de quê. É isso que é o feitiço. Então, ele tem que apresentar isto, queimar na presença da comunidade e atirar aquelas cinzas à água, ao rio. Esse é que é o ato de descumprir o feitiço. Significa que, bom, eu não vou mais praticar feitiço. Quando ele não descumpre o feitiço, permita-me usar a expressão, né, descumprir, né, quando ele não descumpre o feitiço, então a sanção é pagar a indemnização às famílias das vítimas, portanto, que morreram por virtude do feitiço por ele praticado, né, e ser expulso da comunidade para ela nunca mais regressar. O que aconteceu naquele caso Kamutu-Kulenu é que depois do rei ter proferido essa decisão, veio uma comissão de Menongo, porque os factos ocorreram no Cuito-Cuanaval, vem uma comissão de Menongo e essa comissão criou ali uma situação desagradável. Prendeu os indivíduos e em determinado dia foi retirá-los da cadeia e executou-os. Matou-os. Portanto, isso é que provocou toda aquela... Porque se tivesse cumprido a decisão tradicional, não haveria mortes e o que haveria sim era uma expulsão da comunidade. Agora, perguntar como é que isto casa com o direito positivo, o chamado, este das leis que nós temos. Como é que isto casa? Temos que encontrar os mecanismos para fazer casar. E é essa discussão que estamos a ter neste momento. Que mecanismos é que temos que criar? Em alguns países, como por exemplo na América Latina, porque eles têm os índios, e os índios, regra número 1... Tem as suas leis também. Regra número 1 são as nossas. Sim. Depois vêm as regras do Estado. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo da Venezuela. Na Venezuela, há uma série de condutas que são da responsabilidade dos tribunais das comunidades. Agora, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, segurança do Estado, não. Ainda que possam ocorrer no território da comunidade, a comunidade não tem competência para tratar dessa assunto. Bom, nós podemos... Bom, estou só a dar mesmo um exemplo. Sim. Podemos ir por aí, começar por aí.
Professora, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Eu gostava de partilhar consigo e perceber também qual é a sua visão. Num artigo de opinião publicado no jornal Folha 8, A Falsa Vontade de Reconciliação, a jurista Maria Luísa Abrantes acusa a juíza conselheira jubilada do Tribunal Constitucional, Luzia Sebastião, de delação e de ter ordenado a sua prisão no decurso da caça às bruxas ocorridas durante e depois do 27 de maio de 1977. Como é que se defende dessa acusação? Bom, quem acusa tem o ônus de provar. Sim. Tem que provar. É só isso que pode acontecer. A senhora tem memórias do 27 de maio? Tem. Eu estava aqui em Luanda, estava aqui em Luanda, com 27 de maio. Só tinha 21 anos de idade, mas estava cá. Já estava casada. Já, o meu Perdeu filho, familiares, pessoas próximas? meu cunhado. Perdi o meu cunhado. Irmão do meu marido. Que era a pessoa que tomava conta de mim, porque naquela altura o meu marido era militar e estava colocado no comando do AMBO. Como é que observa esta iniciativa do Executivo em criar uma comissão da reconciliação para olhar para as vítimas dos conflitos, não só o 27 de maio? Bom, tem havido uma tendência de separar Sim. o 27 de maio dos outros conflitos. Bom, não queria entrar muito nessa discussão, mas acho que em relação ao assunto 27 de maio, o Executivo, acho que pela primeira vez, então, estamos a começar a olhar para esta questão, não é? Porque ao longo dos 42 anos desde que este facto ocorreu, não se trouxe o assunto à discussão. Então acho que sim, acho que é preciso discuti-lo, é preciso encontrar pontos de vista comuns e naquilo que se divergir encontrar soluções. Qual seria a justiça possível para um assunto considerado tão polémico? Esse assunto não é só polémico, esse assunto é sobretudo doloroso e muito doloroso. Muito doloroso. Sobretudo porque há famílias que até agora não fizeram o óbito, né? Não fizeram o óbito porque não tiveram corpo, né? Não tiveram corpo. No caso da família do meu marido, nós identificamos o nosso familiar pela dentadura, né? Porque o corpo foi queimado, né? Então pela dentadura é que se identificou. Mas eu acho que o Executivo, pelo menos, está a iniciar essa discussão, porque ela precisa de ser feita. Precisa de ser feita. Agora, entendo é que ela é tão dolorosa, que nós temos que estar todos serenos para tratar disto, né? Temos que estar serenos, com as mentes calmas. Não podemos estar com euforias, nem desculpe uma expressão, nem raivas, nem ódios, porque as raivas e os ódios não vão nos levar a lado nenhum. Se queremos falar sobre este assunto, então temos que serenar para tratar. E acho que a Comissão tem exatamente essa tarefa, não é? De procurar serenar os espíritos e tentar, pelo menos, encontrar os pontos comuns, primeiro, né? Chegar a acordo sobre os pontos comuns e depois ver como tratar os pontos divergentes. Agora, as outras questões, as afirmações que foram feitas, o ónus de provar incumbe a quem faz a afirmação. Portanto, é só isso. Professora Luzia Sebastião, foi um prazer conversar consigo na grande entrevista. O que é que está a fazer neste momento? Eu dou aulas na Universidade Agostinho Neto, quer dizer, agora com este assunto do Covid, não é? Estamos assim meio com alguma dificuldade, não sei como é que as coisas vão prosseguir. Mas eu tenho estou na universidade, não é? A dar aulas. Olha, terminei esta semana, a semana passada, o curso que estava a dar no Inés, né? Terminei. E agora estou na universidade. Acho Está onde se sente bem, não é? E muito bem, e muito bem. Muito obrigada por ter vindo à grande entrevista da TPA. Obrigada.
Assim, telespectador, fechamos aqui a edição de terça-feira. A convidada foi Luzia Sebastião, juíza conselheira jubilada do Tribunal Constitucional. Boa noite, até a próxima semana.